Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info e nesse vídeo vou ensinar para vocês as formas de instalar e gerenciar plugins em um blog WordPress. Vou também dar algumas dicas de plugins aí que são básicos, que são plugins mais genéricos, digamos assim, que servem para praticamente todos os tipos de blog. Então, para você saber mais ou menos o que você precisa dentro do WordPress. Antes de mais nada, então, plugin é um conjunto de páginas, um conjunto de arquivos que vai adicionar ou vai alterar alguma funcionalidade do WordPress. Então existem plugins para os mais variados fins, com os mais variados objetivos, desde um plugin simples, por exemplo, para bloquear comentários de spam, até plugins avançados para a criação de loja virtual dentro do WordPress. Então existe praticamente plugin para quase tudo que você imaginar dentro do blog. E existe a possibilidade de você desenvolver os próprios plugins também, mas isso não é assunto para este nosso curso aqui, pois não é o escopo principal, não é o dorso do nosso curso. Bom, inicialmente vamos aprender então as formas de fazer a instalação de plugins. Então estamos aqui com o painel aberto, já abri aqui o meu localhost. Você vai acessar aqui o menu plugins. E nesse menu aqui você tem um botãozinho adicionar novo. O padrão do WordPress já vir com dois plugins, o Akismet e o Hello Dolly. Então esses dois plugins já vão vir instalados no teu blog, certo? Já vão vir sempre por padrão. E aqui no botãozinho adicionar novo você pode adicionar novos plugins. O sistema de adição de plugins é muito semelhante ao sistema de instalação de temas que a gente já viu na nossa aula passada. Então você pode pesquisar aqui plugins no repositório oficial do WordPress, ou então você pode baixar plugins e instalar esses plugins enviando eles através do teu servidor. Esse envio pode ser feito aqui através do instalador de plugins ou também através do envio dos arquivos via FTP lá para o site, lá para a instalação do teu blog. Então a primeira forma de instalação que eu vou demonstrar é a forma de você pesquisar o plugin através aqui da caixa de pesquisa no repositório oficial e fazer a instalação. Eu vou procurar aqui um plugin chamado WordPress SEO. Eu vou clicar em pesquisar, vou aguardar até que meu WordPress faça a pesquisa. Aqui você vai ter os resultados de pesquisa, então você vai ter o nome do plugin, você vai ter uma descrição 99,99% das vezes em inglês. Você tem o nome do autor aqui do plugin e aqui você tem então detalhes ou instalar agora. Então você tem uma lista de todos os plugins que atendem aquele critério pesquisado. Essa lista pode ter mais de uma página ou não, dependendo do que você pesquisar, certo? Depois que você pesquisou este plugin, encontrando o plugin desejado que você quer fazer a instalação, você tem duas opções. Você pode instalar agora direto, ou então clicar aqui em detalhes e você vai ter uma janela com mais detalhes sobre aquele plugin que vai ser mostrado para você. Então essa janela de detalhes é importante quando você ainda não conhece, quando você não sabe o plugin, você dá uma lida aqui na descrição, ver as opções de instalação, ver algumas telas, visualizar o log de mudanças. Aqui você pode dar uma lida em tudo que está sendo demonstrado aqui para você saber configurar esse plugin futuramente no seu blog também. Tendo certeza de que o plugin que você quer está aqui, que é esse plugin, você vai clicar em instalar agora, vai confirmar dando um OK que você quer fazer a instalação e agora apenas aguarde até que o plugin seja baixado e seja instalado no seu blog. Como eu estou em localhost aqui, a instalação demora um pouquinho mais porque a minha conexão com a internet não é de alta velocidade como um servidor. Mas no servidor essa tela é praticamente instantânea, pois todos os plugins têm tamanhos bem reduzidos. Terminada a instalação, você tem duas opções que são apresentadas aqui na tela do instalador. Você pode ativar o seu plugin, ou você pode voltar para o instalador de plugins. O simples fato de você ter instalado um plugin não quer dizer que ele está ativo, que ele está operando no seu blog, tá? Todo plugin instalado precisa ser ativado, senão ele não estará funcionando no seu blog. Mas eu não vou clicar em ativar aqui, eu vou clicar em voltar para o instalador de plugins. Vou clicar aqui em enviar e vou mostrar outra possibilidade de instalar um plugin. Que é aqui, ó, selecionar o arquivo. Daí você vai onde você baixou um arquivo .zip com o seu plugin. Vou selecionar aqui um plugin chamado Anti-Spam Bee. Vou abri-lo e vou clicar em instalar agora.
ele vai fazer o upload do arquivo para o meu servidor e vai apresentar aquela mesma tela para eu ativar o plugin ou voltar para a página de plugins, certo? Se eu vir aqui na minha página de plugins agora, vocês podem observar que eu tenho 1, 2, 3, 4 plugins, os dois que eu fiz a instalação e os dois que já tinha na instalação do meu WordPress. Outra forma de você fazer a instalação é manualmente enviando o arquivo lá para o seu servidor via FTP, por exemplo. Então eu vou abrir aqui o meu localhost, você vai estar abrindo via software de FTP. Desculpa, meu localhost não, minha pastinha é www. Você vai estar abrindo via software FTP a pasta da instalação do seu blog. Você tem que chegar na pasta onde o seu blog está instalado. Então ele vai apresentar esses arquivos aqui, que é aquela estrutura básica do WordPress. Você vai acessar a pasta WP Content, você vai abrir a pasta Plugins e aqui dentro você vai colocar o plugin que você quer fazer a instalação. Então a primeira coisa que você vai fazer é descompactar o plugin. Descompacta, geralmente ele está dentro de uma pastinha. Você pega essa pastinha e coloca ela lá dentro da pasta de plugins do seu blog. Feito isso aqui, você volta aqui para o instalador de plugins, atualiza a página e o plugin que você acabou de instalar vai ser listado. Nesse caso aqui, o último aqui, o WP Pulse, foi o último que eu fiz a instalação. A ordem deles é alfabética, não é por ordem de instalação, só para constar essa informação. Então essas são as três formas básicas de fazer a instalação. Um, através do pesquisador de plugins. Outro, através do upload do plugins, pelo instalador aqui do painel. E a outra é colocando o plugin manualmente dentro da pasta do seu servidor. Então essas três formas estão disponíveis. Depois que você instalou o seu plugin, você deve ativá-lo para que ele comece a funcionar no seu blog. Então, para ativar um plugin, você seleciona aqui ele na lista, né? Você pode marcar aqui na frente, escolher aqui as opções, as ações em massa, ativar plugin e dar um aplicar. Ou então você pode clicar simplesmente aqui em ativar, clicou em ativar, aguarda um pouquinho, ele vai aparecer a mensagem de plugin ativado e ele não vai ficar mais meio apagadinho assim o nome dele, que ele fica aqui com um tom de cinza indicando que ele não está ativado, certo? Além do ativar, você tem outras duas opções para cada plugin. Uma delas é o editar. Clicando no editar, você vai abrir o editor onde você pode alterar os arquivos do seu plugin, sejam quais forem os arquivos, né? E clicando aqui no excluir, você vai remover o plugin do seu blog, tá? Alguns plugins oferecem uma tela de configurações depois que estão ativados, mas isso varia de um plugin para o outro. E alguns plugins instalam opções adicionais aqui nos menus de administração do seu blog. Por exemplo, eu vou ativar aqui o plugin chamado WP Pulse. Cliquei em ativar, ele vai atualizar minha página, dizer que o plugin foi ativado e vai aparecer um item chamado Pulse aqui na lateral. Então essa questão de adicionar ou não opções de administração nos menus aqui, ela é variável de um plugin para o outro, não existe uma regra para isso, tá? Também a exclusão de plugins, se você clicar aqui no botãozinho excluir, vou pegar o meu Hello Dolly aqui, ó, cliquei no excluir, ele vai pedir uma confirmação se eu quero excluir mesmo, eu clico em sim e ele vai fazer a exclusão daquele arquivo lá do meu blog, certo? Vou excluir aqui também o Akismet da minha instalação, vou confirmar que eu quero excluir e tenho só os 3 plugins que eu fiz a instalação agora há pouco. Então essas são as formas de você instalar, de você editar, de você excluir plugins dentro do seu blog. E lembrando que as configurações são relativas para cada um dos plugins e podem ser muito diferentes de um para o outro. Bom, para concluir agora a nossa aula, eu vou fazer uma lista de plugins aqui que eu considero que são os básicos aí para um blog, certo? Vamos instalar um por um para você saber também qual é que é o início, qual é que são os primeiros passos que você vai ter que dar com o seu blog, quais são os plugins padrão aí que você pode estar instalando. Lembrando que essa lista de plugins ela é muito variável de um blog para o outro. Em 2 blogs que eu administro, que eu gerencio, eu tenho plugins totalmente diferentes de um blog para outro, então isso é muito variável. Mas tem aqueles que servem para todos e é justamente isso que eu vou indicar para vocês. Bom, a gente vai começar procurando aqui um plugin chamado Back WP Up, que seria Backup WP.
Este plugin aqui atualmente ele está na versão 2.1.17, foi desenvolvido pelo Daniel Huskin, certo? Você vai instalar esse plugin aqui no seu blog se você quer fazer backup dos arquivos, se você quer fazer backup do seu banco de dados. Você pode enviar os backups por e-mail, você pode enviar os backups para um outro servidor remoto via FTP, você pode enviar backups para o Dropbox. Então é um plugin que eu considero fundamental, pois se você não tiver backup do seu blog e der algum problema no seu host, por exemplo, você vai perder tudo que você tem lá dentro. Então eu sugiro que você configure um backup diário para o banco de dados e um backup semanal para os arquivos. Isso é o mínimo que se espera de um administrador que tenha consciência sobre o que acontece no seu blog. Depois de instalar o BackupWP ou BackWP, nós vamos instalar um outro plugin chamado Duplicate Post. Esse plugin aqui ele é facultativo, tá? Eu sugiro que você instale ele se você tem o costume de fazer séries de postagens. Por exemplo, artigo número 1, número 2, número 3, número 4, 5 artigos sobre o mesmo assunto. O Duplicate Post ele facilita pelo seguinte, ele duplica as tags, ele duplica os metadados do post, ele duplica as imagens que você tem. Então você tem várias opções aí para você tá fazendo quando você faz uma série. Então por isso que eu indico o plugin Duplicate Post para quem, lembrando, para quem faz postagens em série. Se cada vez que você faz um post é um assunto diferente, que você não quer reaproveitar nada, então você não precisa do Duplicate Post. Outro plugin que é bem interessante é o Open External Links. Vamos ver se só assim ele acha. Open External Links in a New Window. Esse primeiro aqui, ó. Esse carinha aqui ele faz o seguinte, ó. Todos os links que você colocar para outros sites dentro do seu blog, por exemplo, vai colocar um link de download, vai colocar um link para um outro post de um outro site. Esse Open External Links ele vai abrir esse link numa nova janela. Então vai evitar que, se você esquecer de marcar a caixinha e abrir uma nova janela no post, se você esquecer de marcar, ele vai abrir automaticamente em outra janela. Um plugin muito interessante, não sei se ele está aqui no instalador. Vou achar aqui, Social Ferramentas Blog. Esse Social Ferramentas Blog aqui, ó, Social Ferramentas Blog, ele é um plugin, é aquele plugin que eu tenho ali no RBTech que aparece aquele box flutuante, desculpa, na lateral do post com um botãozinho do Twitter, do Google Plus, do Facebook para a pessoa compartilhar os posts nas redes sociais. Então esse plugin aqui é indispensável para o seu blog. Outro plugin interessante a gente já instalou, que foi o WordPress SEO. Tem um outro aqui que é o WP Smush.it, Smush.it na verdade, né? Esse carinha aqui ele compacta as imagens que você faz o upload para o seu blog, ele faz a compactação dessas imagens, otimizando elas ao máximo para a web. Então se você mandar uma imagem com muitos kilobytes, ele vai compactar, vai reduzir ao máximo o tamanho dessa imagem, mantendo uma qualidade, mas compactando ela. Outro plugin bem interessante de se utilizar também é o WP Super Cache, que é um plugin de cache. Ele é um plugin fácil de configurar, simples de configurar e fácil de usar no seu blog também. Se você quer um plugin de cache, que é para acelerar a navegação no seu blog, se você quer um plugin de cache mais avançado um pouco, que ofereça mais recursos, você tem também o plugin chamado W3 Total Cache. Acho que é W3 Cache ou W3 Total Cache, alguma coisa assim, mas é W3. Esse carinha ele é mais completo, porém ele é mais complicado de se configurar. Então, para iniciantes eu aconselho o WP Super Cache. Eu vou colocar aqui só W3 Cache para você ver qual é que é o que eu estou falando. W3 Cache. Vamos ver o que ele vai me achar aqui. Aqui, ó, W3 Total Cache. Esse carinha aqui é o mais completo plugin de cache que existe, porém ele não serve para quem usa plataforma multisite e ele é um pouquinho mais complicado de configurar. Então, para quem é iniciante, por isso que eu indiquei o WP Super Cache. A gente já instalou também o WP Pulse, que é para criar enquetes. Se eu fizer a instalação dele manual, tá? Outro plugin que eu aconselho muito é o Broken Link Checker. Esse plugin aqui ele faz uma checagem nos links que você coloca nos seus posts
e verifica se eles não estão quebrados. Então você coloca um download, por exemplo, e linkando para um outro site, né? E esse site saiu do ar, por exemplo, o Broken Link Checker vai te avisar que o teu link está quebrado para você fazer a correção. Então é fácil de manter o teu blog sempre em dia e manter a visitação sempre feliz aí, digamos assim, com as tuas postagens. Então é uma maneira de você procurar links quebrados. Um plugin também muito utilizado é o Contact Form 7. Esse Contact Form 7 é para criar formulários de contato, por exemplo, para criar aquela página Fale Conosco, envio de conteúdo e assim por diante. Então esse é o plugin indicado, mais simples no meu ponto de vista de se utilizar. Então Contact Form 7 para quem quer criar e utilizar formulários nos seus posts. E para finalizar a nossa lista de plugins básicos aqui, então, eu indico para você um plugin chamado Relevance, com 2 S no final, tá? O Relevance é um plugin que melhora o sistema de pesquisa do seu blog, tá? Esse carinha aqui é muito indicado se você tem bastante conteúdo, se você tem bastante posts, para você melhorar o sistema de busca do WordPress. Então você não vai se arrepender se você instalar o Relevance, porque os resultados de pesquisa ficam muito mais precisos e você pode organizar eles por relevância, como o próprio nome já diz. Então você não tem mais aquela busca padrão do WordPress. Revisando então os nossos plugins, temos aqui Anti-Spam Bee, que é um bloqueador de spam. O BackWP Up, que é para fazer backups. Vamos ir ativando todos eles aqui conforme a gente vai vendo. Broken Link Checker, para checar links quebrados nas suas postagens, certo? Ele checa redirecionamentos também. Contact Form 7 para criar formulários de contato. Duplicate Post para duplicar postagens caso você tenha publicações em série. Open External Links in a New Window para abrir links em janelas externas. Relevance para melhorar o sistema de pesquisa do blog, certo? Depois do Relevance temos aqui, deixa eu ver, o Social Ferramentas Blog Plugin, que é para criar então um box flutuante na lateral ali com redes sociais, certo? Então, Social Ferramentas Blog Plugin para compartilhar os posts nas redes sociais. WordPress SEO para melhorar e para ajudar a catalogar os seus arquivos aí no Google, no Bing, no Yahoo Search e assim por diante, mecanismos de pesquisa, né? WP Smushed, que é para compactar as imagens que você envia para o seu blog, e o WP Super Cache, que é o plugin de cache, então, para melhorar a navegação. Lembrando que cada plugin desses tem a sua configuração específica. Eu não vou abordar isso nessa aula porque ficaria muito extenso, tá? E cada blog também precisa de uma configuração específica para o plugin de acordo com o blog. Então por isso que eu não vou fazer configuração de nenhum deles. Fica a critério de cada um pesquisar um pouquinho, tem muito tutorial na internet, o próprio site do fabricante oferece tutoriais de configuração, tá? Então acesse o site do plugin, vê como é que configura, como usa cada um deles, aprenda por si só, que isso é um aprendizado que não tem preço para você e para o teu blog, tá? Eu apenas indiquei aqui os plugins que eu considero básicos, lembrando que essa lista vai variar muito de um blog para o outro, tá? Isso aqui é o mínimo do mínimo que você vai ter, certo? Lembrando que você pode sempre personalizar e achar plugins para as mais variadas funções e também dos mais variados desenvolvedores. Fica a critério de cada um sempre cuidar, instalar com responsabilidade, que um plugin mal feito pode danificar seu blog, pode abrir brechas de segurança no seu blog, pode até mesmo apagar conteúdos importantes do seu blog caso esse plugin tenha sido feito com fins maliciosos. Então, o plugin ele deve ser usado com responsabilidade. Quanto mais plugins você tiver no seu blog, mais lento o seu blog fica. Tenha isso em mente também. Então, eu não indico utilizar mais do que 15 a 18 plugins no seu blog. Mais do que isso, dificilmente você vai precisar, tá? E tem muita solução que você pode fazer, ferramentas, executar funções que plugins executam através de funções diretamente no seu arquivinho functions.php do seu tema. Então não é necessário um plugin, às vezes, tornar o seu blog mais lento. Uma simples função pode resolver o problema. Essa foi a nossa aula de hoje sobre plugins, então.
Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário neste vídeo no nosso blog, lá no rbtech.info, tá? Então deixe seu comentário no vídeo aí no nosso blog e a gente procura responder a todos na medida do possível. Muito obrigado a quem está nos acompanhando nessa série de vídeos e até o próximo.